Agora sim, chamamos Alexandre para seguir nesse assunto com a gente. Alexandre e também Basília para a gente seguir avaliando. Quero saber primeiro qual que é a sua avaliação, Boris, com relação a essa exploração política da fé, que é o que a CNBB, inclusive, chamou, né, do que está acontecendo nesse momento no segundo turno, envolvendo as duas campanhas dos candidatos. Olha, esse é um assunto riquíssimo, por quê? Porque é uma discussão que dentro da teoria política, da história política, sempre aconteceu, né? Quer dizer, qual é a importância dos sistemas morais e a religião está dentro do sistema moral? Qual é a influência dela, por exemplo, na confecção das leis e na ordem pública? Eu vou lembrar um dos grandes formuladores da nação americana, da Constituição, John Adams, foi seu primeiro vice-presidente, o segundo presidente, um dos pais fundadores da nação. Ele é muito citado por uma frase que ele diz: nossa Constituição foi feita para um povo moral e religioso e para mais nenhum outro. A frase completa é quando ele dizia o seguinte: olha, se você não tem a religião e a moral freando as paixões humanas, elas vão romper as leis como uma baleia rompe uma rede de pesca. O que ele queria? Qual era a ideia do John Adams? Ele queria dizer o seguinte, que quanto mais moral e ético é um povo, e a religião está ligado a isso, menos necessidade de vigilância, de leis rígidas, menos conflitos, porque a pessoa, ela se coloca limites, ela respeita uma autoridade maior que ela, metafísica, ela respeita um Deus que ela acredita, e ela acaba naturalmente, com exceções evidentemente, mas naturalmente, no geral, ela acaba respeitando esses códigos sem a necessidade de você ter um guarda para cada pessoa, uma cadeia para cada pessoa. As pessoas naturalmente vão ser ordeiras e vão respeitar as leis. O Russell Kirk, que era um outro autor conservador americano muito importante, ele dizia o seguinte: quanto mais ordem interior, menor a necessidade de ordem exterior. O que ele queria dizer isso? Pessoas ordenadas, pessoas éticas, pessoas que respeitam as leis naturalmente, elas têm menos necessidade de serem vigiadas, entendeu? Porque elas já sabem, ninguém precisa mandá-la fazer o certo, ela já faz, por natureza, por opção. Então, dentro desse contexto sociológico é que as religiões podem e devem ser discutidas, sem entrar numa digressão enorme, mas a própria civilização foi criada em religiões. A gente às vezes aprende errado no colégio que a gente deixou de ser nômade e parou nas cidades por causa da agricultura, mas não é nada disso, é por causa da religião, por causa das cerimônias de enterrar os mortos, que os nômades começaram a parar em alguns lugares e a partir daí é que eles desenvolveram a agricultura. Ok, desculpe o TED Talk, foi só um parênteses, mas então assim, quando a gente fala da importância cultural das religiões, seja qual for, para a coesão de um grupo social, elas são importantes desde que nós temos o que a gente entende por humanidade, por civilização. Agora, o que a gente quer combater, o que é errado, é o aparelhamento e a instrumentalização da religião para induzir um eleitor enganosamente a votar achando que aquele candidato é um representante de Deus e que Deus mandou votar naquele candidato. Isso sim é uma maneira de perverter a fé e é isso que todos nós temos que combater e convidar você que está nos assistindo. Se você conhece alguém que cai nesse conto, conversa com a pessoa. Deus está na Bíblia, Deus está cuidando de todos, Deus está cuidando dos justos e dos injustos. Não tem candidato de Deus, não tem candidato do diabo. Não entre nessa conversa, vote com a sua consciência. Bom, a Muriel mencionou aí a resposta da Conferência Nacional dos Bispos e nós temos até essa nota aí, vou falar para vocês antes de passar a palavra para Basília. Então, a CNBB divulgou uma nota lamentando o que chama de exploração da fé. Vamos colocar aí, da fé e da religião em busca de votos no segundo turno. Em um trecho, a CNBB diz que momentos religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. A entidade diz que lamenta e reprova essas ações. Em um outro trecho, a CNBB diz que condena o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de campanha. Basília.
Apesar de tantas pesquisas e estratégias, né, tentando dar uma objetividade à campanha eleitoral, a gente vê que o fator religião, que é puramente subjetivo, né, vai da fé, da crença, da espiritualidade, interfere muito na hora do convencimento do eleitor. Então, o eleitor, a política misturam essas duas questões, né? A religião e o exercício do voto. Então, dentro dessa subjetividade, o que a gente pode tirar daí, eu não vou fazer uma explanação tão rica quanto a do meu amigo aqui, Alexandre Borges. Eu testemunho aqui muitos de seus comentários. Várias vezes a gente está conversando por telefone, eu passo muito tempo ouvindo assim toda a riqueza de informação e de conhecimento que você tem. Mas o que a gente pode levantar aí como análise? A gente vive uma sociedade de aparência. Então, nessa sociedade de aparência, não basta você ser bom, você tem que parecer. Não basta você cumprir o seu papel, o seu devido papel como cidadão, como pai, como amigo, como irmão, mas você tem que falar isso, profetizar, né, dizer que é mais do que ser, tem que parecer, né, tem que veicular esses valores para poder chamar atenção para si e, neste caso, mais do que atenção, poder chamar votos para si. Então, a gente vê que ambos os candidatos, os mais bem colocados durante toda a corrida eleitoral, sempre trataram dessa questão religiosa, seja com católicos, com evangélicos, sempre tiveram agendas voltadas a esse público religioso. O que a gente deve ver nos próximos dias, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgando uma carta aos religiosos em que ele deve fazer aí acenos tanto aos evangélicos quanto aos católicos, dizer que é a favor da liberdade religiosa, trazer esse público religioso para dentro das políticas públicas, no sentido de que, uma vez eleito, estará aberto para ouvir sugestões, contribuições, né? Tentar pescar esse eleitorado que se identifica mais com o Jair Bolsonaro. E, em alguns momentos, a gente vê que os discursos desses candidatos, seja a presidência da República ou a outros lugares, né, eletivos, choca com algumas contrariedades, um tipo de hipocrisia também, né? Eu defendo a família, mas sou casado pela 10ª vez. Sou contra o aborto, mas se a minha namorada engravidar ou a minha esposa, enfim, eu posso facilitar com que ela retire a criança. A gente sabe que isso acontece, né? Que muitos políticos que verbalizam, né, que falam de religião, agem assim na sua vida privada. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Definitivamente. É uma faceta assim de aparências, né? Literalmente. Basília, Alexandre, quer complementar? Pode ir. Só uma coisinha. Antigamente, no Velho Testamento, se dizia que você não deveria cometer adultério. Quando veio Jesus Cristo, ele disse o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério. Mateus capítulo 5, versículo 28. Ou seja, ele veio dizer o seguinte: não basta não fazer, você não deve nem pensar. Quer dizer, você tem que ter dentro de você o código moral e não apenas da boca para fora.